Salve galera, beleza? A gente está aqui para mais um vídeo do canal e hoje a gente encerra o nosso estudo por hora de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, beleza? Bom, embora tenham mais dois capítulos para frente, né? O 6 e o 7, a gente vai terminar aqui no capítulo 5, que é a tese central do Sérgio Buarque, né? Que é a tese do homem cordial. Então vamos lá, sem delongas. Se você gostar, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal. E lembrando que a gente tá para encerrar aqui e eu vou começar uma série de vídeos novos. Logo, logo eu explico com mais calma, beleza? Cara, esse aqui é um dos capítulos centrais, né? Que tá a tese, inclusive, do homem cordial. E para mim é um dos capítulos mais incríveis de fato. Eu me lembro que quando na faculdade, ainda de história, eu li esse livro, há uns 10 anos atrás, eu tinha visões bem ortodoxas marxistas. Eu não diria ortodoxas, mas é a única visão que eu tinha. E eu pude ter uma visão diferente. Eu havia lido aquele livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado do Reino, da qual ele argumenta que há uma espécie de continuidade, né, entre a família, a propriedade privada e o Estado. E aqui pela primeira vez eu vi uma tese weberiana que aplicava justamente o contrário. Vejamos. Abre aspas. O Estado não é a ampliação do círculo familiar. Aí eu li isso e falei assim, quê? Como assim? Eu sempre achei que o Estado era a ampliação do círculo familiar. Então você vai ver aqui que, em tese, em sociologia, Weber é o oposto de Marx ao analisar a família e Sérgio Buarque é weberiano. Ele não é marxista, né? Que eu já vi gente falando aí até que Sérgio Buarque era marxista. E ainda menos uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades particulares, de que a família é o melhor exemplo. Não existe entre o ciclo familiar e o Estado uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até mesmo uma oposição. Quando eu li isso, assim, realmente me chocou, enquanto marxista eu quis entender melhor. E ele até critica o marxismo aqui, né? A indistinção fundamental entre as duas formas é prejuízo romântico que teve os seus adeptos mais entusiastas durante o século XIX, ou seja, correntes como o marxismo, né, que via a família como uma continuidade, e ele fala que isso é uma forma romântica de analisar o processo e não sociológica. De acordo com esses doutrinadores, né, os marxistas principalmente, acredito eu que ele está se referindo, o Estado e suas instituições descenderiam em linha reta e por simples evolução da família. A verdade é bem outra, é que pertencem a ordens diferentes em essência. Só pela transgressão da ordem doméstica e familiar é que nasce o Estado. Olha aqui como a tese dele é totalmente oposta à tese marxista do século XIX, né? Então, para ele aqui, é muito importante entender o conceito de família, e aqui como família transgressora da ordem familiar, da ordem estatal, né? O Estado como algo estranho à família, principalmente, e como que isso vai ser importante para a gente entender o homem cordial, né? Há, nesse fato, um triunfo do geral sobre o particular. O geral seria o Estado, o particular a família, o público e o privado, né? E essa relação entre o público e o privado que está sendo analisado pelo Sérgio Buarque, no caso do Brasil principalmente, né? Do intelectual sobre o material, do abstrato sobre o corpóreo, e não uma depuração sucessiva, uma espiritualização das formas mais naturais e rudimentares, uma posição das hipóstases, para falar como na filosofia alexandrica. Nossa, é muito erudito, né, o Sérgio Buarque. A ordem familiar, em sua forma pura, é abolida por uma transcendental, ou seja, o Estado, né? É a abolição da família, em certa medida. A luta contra essa realidade concreta e tangível que é a família. Então acho que é muito interessante a gente começar daí. Ele vai fazer uma análise assim dos tempos antigos, da antiguidade até a modernidade, num parágrafo 2, mas bem complexo sobre
esta formação da família e do Estado, e a gente vai focar aqui no vídeo mais na questão do homem cordial. A crise que acompanhou a transição do trabalho industrial, que aqui assinalada, pode dar uma ideia pálida das dificuldades que se opõem à abolição da velha ordem familiar por outra, né, o processo de modernização. Inclusive, que a gente viu aqui, né, o Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, mas ele tem um estudo magnífico, que é não é Ordem e Progresso, perdão, é Sobrados e Mucambos, que vai falar justamente dessa transição desse patriarcado rural mais rígido para um patriarcado mais frouxo, como diz o próprio Gilberto Freire, aburguesado, né? Esse patriarcado da Casa Grande, que migra para um patriarcado burocrático, mais burocratizado, mais industrial, dos sobrados, né? Das cidades. Então é muito interessante. E é justamente esta relação entre o público e o privado, entre o particular e o geral, que vai servir para a gente poder analisar o conceito de homem cordial e o conceito de patrimonialismo, né? Que já se apresenta na obra do Weber, e o Sérgio Buarque vai aplicar especificamente ao caso do Brasil. Se os estabelecimentos de ensino superior, já tratando aqui, ele está tratando uma parte específica do ensino superior no Brasil, com cursos jurídicos fundados desde 1827 em São Paulo e Olinda, contribuíram largamente para a formação do homem público, capazes devemo-lo a possibilidade que, por isso, adquiriam números de adolescentes arrancados dos seus meios provinciais rurais, de viver por si, entre aspas, libertando-se progressivamente dos velhos laços caseiros, quase tanto como os conhecimentos que ministravam as faculdades. Ou seja, o Gilberto Freire também fala isso em Sobrados e Mucambos, né? Essa passagem do homem rural ao homem urbano, do homem patriarcal rígido ao burguês, né? Já urbanizado, desta capacidade de assumir tarefas públicas ou liberais, né? Sobretudo ali começando pela questão jurídica, advogados, juízes, etc., mas também médicos, e com o tempo industriais, e assumindo cargos do Estado, né? Ligado primeiro ao Império, mas depois à República de maneira mais concreta. E como que esta relação entre este homem público da Casa Grande e este homem privado, né, do Estado, o homem da família e o homem do Estado, aqui no Brasil ele se mistura. E suas ações sociais, como diz o Weber, né, porque o Weber é o cara da ação social, tem vídeo sobre o Max Weber aqui, que ele diz que nossas ações sociais, quando a gente vai votar, comprar no mercado, comprar na internet, ir no bar, uma conversa na rua, pegar a fila, pagar uma multa, etc. Todas essas ações sociais, ou até os hábitos alimentares, etc., são muitos, são movidos aqui no Brasil, vai dizer o Sérgio Buarque, por meio da sociologia do Weber, por questões emotivas, emocionais. O homem cordial não é o homem que é educado, como a gente vai ver, mas é aquele que é movido em suas ações sociais por emoção. Enquanto sociedades mais tradicionais, como o Japão, a Coreia, as Coreias e a China, por exemplo, são movidas, essas ações sociais são movidas por aquilo que o Weber vai chamar de um tipo ideal tradicional, e enquanto outras sociedades como os Estados Unidos, a Inglaterra, os Países Baixos, são movidos por ações sociais, da qual o Weber vai classificar, de modo geral, como tipo ideal, né? Como racionais. No caso do Brasil, é o melhor exemplo, talvez, do que seria um ser, e aí aqui, aos termos do Sérgio Buarque, o homem cordial, movido pela emoção. E isso se demonstra muito no conceito de patrimonialismo, porque como os valores são enraizados na sociedade brasileira,
por meio dessa solidariedade familiar patriarcal rural, onde não há tanta diferença entre a esfera pública e privada, quando ele vem para a cidade e para a esfera privada, ele traz essa coisa da esfera pública, quando ele vem trabalhar na esfera pública, ele traz essa coisa da esfera privada, ele traz essa dimensão pessoal, essa dimensão particular, essa dimensão emotiva das relações para o Estado, né? Então a gente vai ver aqui, ó. No Brasil, onde imperou desde os tempos remotos o tipo primitivo de família patriarcal, o desenvolvimento da urbanização, que não resultou unicamente do crescimento das cidades, mas também do crescimento dos meios de comunicação, atraindo vastas áreas rurais para a esfera da influência das cidades, ia acarretar um desequilíbrio social, cujos efeitos permanecem vivos até hoje. Ou seja, como a cidade chegou ao campo, os hábitos do campo, os hábitos rurais de domínio patrimonial da minha fazenda, se estendem à esfera pública, como a gente vai ver, e se estende de forma emotiva, emocional. Muitas cidades, como aqui na minha região, Vale do Ribeira, eram antigas sesmarias, propriedades particulares, que tornaram cidades, como Miracatu e Juquiá, aqui na minha região, que eram a sesmaria de um francês. Então, as pessoas, quando se torna público aquilo que outrora fora privado, continua-se tendo uma noção privativa da esfera pública, uma noção, melhor colocada, patrimonial. Então aqui é muito difícil um brasileiro ver-se como um servidor público, mas como um dono da ordem. Como o prefeito, ele se vê como dono, como a esfera pública como algo do seu patrimônio. E aí a gente pode entender muito da corrupção do brasileiro, né? Não só nesses casos em relação ao Estado, mas também nas micro-relações sociais, né? Aqui, por exemplo, não era fácil aos detentores da posição pública de responsabilidade, formados por tal ambiente, ou seja, rural, compreenderem a distinção fundamental entre os domínios do privado e do público. Ou seja, é isso, o homem cordial ele tem uma dificuldade em dividir a esfera pública da privada. Assim, eles caracterizavam justamente pelo que separa o funcionário patrimonial, entre aspas, do puro burocrata, conforme a afirmação de Weber, de Max Weber. Para o funcionário patrimonial, a própria gestão política apresenta-se como assunto de interesse particular. Por exemplo, aqui, a escolha dos homens que irão exercer funções públicas se faz de acordo com a confiança pessoal que merecem os candidatos e muito menos de acordo com as suas capacidades próprias. Isso a gente percebe muito no Brasil, né, naquilo que a gente chama de nepotismo. Então a pessoa está lá porque ele é amigo do prefeito, ele é amigo do genro, do irmão, do vereador, entende? E o fato de ser amigo ou não, isso interfere, inclusive nas relações comerciais, né? Se eu compro ou não com você, não é porque você oferece o melhor produto no mercado, isso aquilo, porque eu sou seu amigo. E se caso eu não, assim, cumpra a minha ação social, eu arranjo uma coesão, eu tenho um problema com você, até mesmo com os ciclos sociais. Então as coisas aqui são muito pessoais, por isso que a política pega tanto fogo. E também porque tem pequenos atos de corrupção, né? A gente vai ver aqui já com mais calma. A contribuição brasileira para a civilização será a cordialidade. Teremos um mundo, o homem cordial. Damos ao mundo o homem cordial, né? Então ele não vê isso como um problema necessariamente. Nós temos, e o homem cordial ele é generoso no sentido de acolhedor ao estrangeiro, a culturas, né? São, antes de tudo, expressões legítimas de um fundo emotivo, como eu disse, extremamente rico e transbordante. Na civilidade, há qualquer coisa de coercitivo. Ela pode exprimir-se em mandamentos e sentenças. Aí ele vai tratar dos japoneses, por exemplo, como é diferente, né? Mais tradicional, como eu já expliquei aqui. Nenhum povo está mais distante desta noção ritualística da vida do que o brasileiro. A dificuldade, então, desse homem cordial de cumprir ritos sociais básicos, né? E ver, muitos dos casos, aquela
aquele decoro, como na política e no meio jurídico, como uma certa hipocrisia, né? Tratar a pessoa como meritíssimo, né, por exemplo, e ainda se for uma pessoa do seu trato, da esfera pessoal, isso torna ainda mais difícil. E aqui está até de central, né, que ele até usa o termo. No, abre aspas, homem cordial, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente de viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. E ele cita até o Nietzsche aqui, né? Nietzsche, dirigiu Nietzsche quando dizia: vosso mau amor de vós mesmo vos faz do isolamento um cativeiro. É muito difícil para o homem cordial, né? Ter a si como autossuficiente, dependendo da emoção, da relação com o outro, da relação com o meio e da relação pessoal, da pessoalidade na relação, transbordando até nas questões que não deveriam ser pessoais, né? Que deveriam ser de ordem pública. Esta aversão ao ritualismo social. A manifestação normal do respeito em outros povos tem aqui sua réplica, em geral, no desejo de estabelecer intimidade, né? Por exemplo, a terminologia inho, aposta às palavras, serve para nos familiarizar mais com as pessoas ou com objetos, né? Um negocinho, Santa Terezinha, o Menino Jesus, como diminutivo, eu diria até o ão também, né? Como exagero, mas aqui ele está tratando mais do inho. Então, cara, o melhor exemplo que eu tenho disso é uma vez que eu estava jogando RPG, assim, adolescente, e meu amigo tinha uma pizzaria, assim, e estava abrindo. Aí o cara falou: quanto tempo para abrir a pizzaria? Ele falou: 30 minutinhos. E aí o cara falou assim: tá bom, eu já volto. Aí ele olhou para mim, a gente era bem jovem, tinha uns 14, 13 anos. Ele falou: se eu tivesse falado meia hora, ele não voltava. 30 minutos, talvez, né? Mas 30 minutinhos, com certeza, para o brasileiro é uma relação mais íntima, né, cara? E isso se transmuta, por exemplo, no culto a Santa Terezinha, no trato como senhorzinho, sinhá, né? Dentro das relações que não eram tão amistosas assim. E aí como que rola essa corrupção interpessoal, por exemplo? O cara parou ali na faixa azul lá que só pode estacionar 10 minutos. E passou 1 minuto. Vamos dizer que é uma cidade pequena. E a pessoa chega e fala assim: bom, mas só passou 1 minutinho, né? 2 minutinhos. E se o cara ainda, o guarda for da família, ou próximo, íntimo, isto fica ainda mais flexível. O que numa sociedade de cunho tradicional, como no Oriente, ou de cunho racional, como no norte, nos nórdicos, isso já seria visto de outra forma, né? A multa tem que ser paga por tradição, porque é a regra. O outro vai falar: não, a multa tem que ser paga por racionalidade, mas aqui a gente joga para o lado pessoal, emocional. E se o guarda, que é primo do irmão, do cunhado da pessoa, não afrouxar a relação social, aí ele é cancelado, né? Assim, vamos dizer. Ele enfrenta um problema, né? Não só com esse indivíduo, mas talvez com toda a sociedade, que o vai ver como uma pessoa rígida demais. O que representa semelhante atitude é uma transposição característica para o domínio religioso, desse horror às distâncias que parece constituir, ao menos até agora, o traço mais específico do espírito brasileiro. No Brasil é precisamente o rigorismo do rito que se afrouxa, se humaniza, né? Então a gente percebe isso muito no catolicismo popular, né? No Brasil, entre as pessoas mais rurais também, aqui na minha cidade, Iguape, uma ritualística muito afrouxada, cheio de sincretismo. Tem um lugar aqui que esse misticismo, essa emoção com os milagres populares, né? Tem um lugar aqui que chama Pedra que Cresce, né? Que é um rito antigo, assim, um mito antigo aqui da cidade.
do achamento de um santo, né, que é o Bom Jesus de Guape. Então, há toda uma procissão, toda emotiva sobre isso que conduz o indivíduo ao catolicismo, mas assim, do lado dessa pedra que cresce tem um santuário, assim, onde eles colocam tudo, assim, aí você vê lá de tudo, assim, de Santo Antônio a bebê, a boneco do Guerra nas Estrelas, Star Wars e Senhor dos Anéis, assim, sabe? E mistura tudo assim, ninguém liga no fundo, é bem afrouxado. Então ele termina o capítulo, né, aqui. A exaltação dos valores cordiais, formas concretas e sensíveis de religião, encontram entre nós um terreno de eleição e acomodaram-se bem a outros aspectos tipos de nosso comportamento social. A nossa aversão ao ritualismo, por exemplo, né? Nossa reação ao meio em que vivemos não é uma reação de defesa. A vida íntima do brasileiro nem é bastante coesa, nem bastante disciplinada para envolver e dominar toda a sua personalidade, integrando-a como peça consciente no conjunto social. Ele é livre, pois, para se abandonar a todo o repertório de ideias, gestos e formas que encontram em seu caminho, similando-se frequentemente sem meios e dificuldade, ou seja, se adaptando socialmente, culturalmente com muita facilidade e se integrando às relações de modo muito emotivo, emocionado. Isso é o homem cordial, né? Aquele homem que age com o cardio, com o coração, córdio, né? Por isso cordial. Eu acho que aqui ele consegue amarrar todos os capítulos, por isso que é importante assistir a série, desde da questão da falta de feudalismo em Portugal, a questão da herança rural, a sociologia do Weber, e aqui ele acho que ele amarra muito bem tudo isso numa ideia do indivíduo brasileiro e coletivo como homem cordial. O que vocês acharam? Se gostaram aí do vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal e espera aí que vai ter novidades no canal, beleza? Tamo junto, rapaziada!